A seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, por sua Comissão de Estudos do Compliance, tem a honra de recebê-los para o webinar Compliance e a Lei de Licitações Públicas, que conta com o apoio das Comissões de Ação Social e Cidadania e de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha do agasalho. Para conduzir a abertura oficial deste evento, anunciamos a doutora Rose Vuolo, vice-presidente da Comissão de Estudos de Compliance da OAB São Paulo. Doutora Rose, a palavra é sua. Boa noite a todos e a todas. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à Ordem dos Advogados de São Paulo, a área de Cultura e Eventos, a Secretaria das Comissões, a nossa presidente Rogéria, a nossa secretária executiva Paula Lippe, aos palestrantes, a todos que estão participando, se envolveram e contribuíram para o acontecimento desse evento. Quero que todos aproveitem. Foi preparado pela nossa querida Maria Cecília e com muito carinho, um objetivo principal, né? Os nossos eventos aqui da comissão, nosso objetivo dos nossos eventos é de compartilhar conhecimento para construirmos uma sociedade cada vez melhor, mais justa e mais humana. Espero que todos estejam bem, suas famílias. Estamos passando por um momento difícil, estamos ainda no meio de uma pandemia. Quem iria imaginar? Faz praticamente 1 ano, 2 meses, 3 meses que a gente está passando por esse período. Algumas famílias tiveram perdas imensuráveis de entes queridos. Fica aqui o nosso pesar. Tá? Sem mais delongas, eu passo a palavra para a doutora Maria Cecília, para que ela faça aí a breve continuação aqui do nosso evento. Obrigada a todos. Tá sem som, Cissa. Esses eventos virtuais, você está sem áudio. Então, vamos lá. Isso é o que a gente mais ouve. Está sem som, está no mute. Então, boa noite a todos de novo. Obrigada, Rose. Obrigada aí a Rogéria pela oportunidade. Também a Paula, que foi com quem enfim, a gente começou a conversar a respeito do assunto há alguns meses, e, portanto, a ideia aqui é trazer a experiência de profissionais, né, que atuam nessa área de compliance e também tem uma experiência ampla em relação a licitações, e como a Rose falou, compartilhar um pouco do conhecimento. Obviamente que nesse período de tempo a gente não vai poder aprofundar. O nosso objetivo aqui, considerando a Comissão de Compliance, é focar um pouco nesses temas. Eu vou fazer só uma breve contextualização aí para quem ainda não, enfim, está começando, né? E a nova lei de licitações e contratos administrativos, ela foi publicada em abril desse ano. Ela reforça bastante o papel do compliance. Não que isso venha a ser uma inovação, pois é um tema que está em discussão há bastante tempo, faz parte do plano de anticorrupção do governo federal, que foi lançado no ano passado. Diversos estados da federação, como Amazonas, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Pernambuco, já têm legislações no âmbito estadual, determinando também a implementação de programas de compliance para participação em licitações públicas. Geralmente, eles separam por valores, né, e por tipo de serviço, se são serviços de engenharia ou são serviços de compra de serviços. Mas, enfim, como nada é perfeito, né, a gente tem visto algumas críticas, porque os estados têm patamares diferentes. Então, talvez essa legislação federal ela ajude, mas ela também vem sendo um pouco criticada,
primeiro, a gente está pendente ainda de uma regulamentação e depois pelos patamares financeiros ou de custos de obra que foram considerados muito altos. Então, o que tem se discutido que é a generalização da exigência do compliance sem mecanismos de controle, sem uniformidade, talvez precise ser aperfeiçoada para que ela gere resultados positivos. Então, você tem o artigo 25 da lei, né, nova 14.133, que estabelece que os editais prevejam a obrigatoriedade, de programas de integridade pelo licitante vencedor, no prazo de 6 meses da celebração do contrato. E também você tem critérios de desempate para quem já tem o programa, o que gera ainda um incentivo maior para as empresas do setor, em especial nesse período pós-Lava Jato. Por fim, também, em caso de descumprimento, as penalidades serão aplicadas e esse será um critério que poderá ajudar as empresas que já tenham para poder minimizar as suas penas. Então, é isso que a gente vai conversar hoje. E, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para Joana Batista, que é advogada no setor de infraestrutura, mestre em Direito Administrativo pela PUC São Paulo, professora de Direito Administrativo, presidente da Comissão de Compliance do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, membro fundadora do Instituto de Direito Administrativo Sancionador e sócia do escritório Batista, Uestida e Web Advogados. Então, Joana, a palavra está com você. Bom, boa noite a todos. Queria agradecer aqui o convite da comissão. É sempre bom a gente discutir a nova lei de licitações e integridade, né, no momento em que o mundo conversa sobre ESG e nós no Brasil precisamos avançar nessa agenda, e sem esquecer que integridade é também ESG na veia. E agradecer especificamente a Maria Cecília pelo convite, e agradecer a Rose, e agradecer a Paula e aos colegas que compõem o nosso painel. Nós nos dividimos aqui para fazer um evento bacana e que todo mundo possa da integridade, né? O que acontece? Eu vou até dividir aqui uma apresentação que eu fiz para nos ajudar. Aqui. Pronto. Falar um pouquinho sobre o contexto em que nós estamos, né? Quando a gente fala em lei de licitações, vocês conseguem ver a tela? Sim, mas você precisa colocar ela em modo exibição, Joana. Aonde é? Lá embaixo você tem uma telinha. Não, volta no compartilhar a tela. Tá. E no seu PowerPoint tem uma telinha lá embaixo. Mas aqui está falando que está sharing. Sim, mas ela está sharing por slide. Vai lá embaixo do lado direito do PowerPoint, tem parecendo uma televisãozinha assim. Tá. Pronto, agora foi. Eu vou botar o meu no Google. Bom, desculpem aí essa falha, mas eu queria só apresentar para vocês o contexto da lei de licitações, que eu acho que é bacana quando a gente vê o contexto dessa lei, e a gente, enfim, licitações é uma realidade do Brasil muito antes da Constituição de 88, né? Eu, por exemplo, ainda peguei um pedacinho do Decreto-Lei 2.300, que já trazia os mecanismos aí de concorrência para compras públicas, todos eles visando, obviamente, um ambiente de igualdade, para que sejam feitas ofertas à administração pública, e a administração pública possa comprar pelo menor preço, com oportunidades abertas para todos aqueles que queiram, de fato, fornecer para a administração pública, e assim foi construído, vamos chamar assim, o nosso regime legal das licitações. Depois do Decreto 2.300 de 86, nós tivemos a Lei 8.666 de 93, que foi essa que vigorou, e vigora ainda, né, porque a revogação dela foi postergada. E da 8.666 de 93
para cá, nós tivemos vários outros diplomas legais que trataram de matéria licitatória. Nós tivemos, em 2002, a Lei do Pregão para bens e serviços comuns. Nós tivemos, em 2011, o regime diferenciado de contratações para aquelas obras da Copa do Mundo, especificamente. Nós tivemos, na sequência ali, a publicação da Lei 12.846, que é a Lei Anticorrupção, em 2013, passou a vigorar em janeiro de 2014, e ali, sim, com a previsão de programas de integridade que passam a ser considerados na aplicação de sanções favoravelmente à empresa. Nós temos, na sequência, a Lei das Estatais, que traz um regime próprio de licitações para essas empresas, administração indireta, especificamente, passam a ter, finalmente, depois de anos e anos, um diploma próprio. E nós temos a Lei 14.133, de 2021, que foi publicada no dia 1º de abril. Dito isso, e aí eu posso parar aqui a exibição desse slide. O que eu quero dizer com isso? Bom, a gente vê, então, que a gente teve uma grande evolução em matéria de licitações, e, em 2013, nós tivemos um diploma legal específico que veio tratando de integridade, né? A gente já tinha, antes da Lei Anticorrupção, diplomas que tratavam sobre a questão do compliance, principalmente com relação à lavagem de dinheiro, mas eu não vou entrar especificamente nisso, tá? Porque eu acho que, realmente, o que mudou a visão da sociedade, das empresas, em relação à questão da importância dos programas de integridade foi a Lei Anticorrupção, a publicação dela. A partir daquele momento, quando começou a se percebeu que era importante, primeiro, ter um controle, que as empresas, as pessoas jurídicas seriam responsabilizadas com multas pesadas, inclusive em relação ao faturamento das empresas, por práticas, né, erradas, né, práticas de corrupção, aí as empresas realmente começam a verificar que era importante colocar esses programas em prática. E aí houve uma corrida, acho que quem está no mercado lembra, as empresas começaram, realmente houve uma corrida, uma preocupação específica, precisamos de um programa efetivo. E o que é um programa efetivo? Veio o regulamento da Lei Anticorrupção e as empresas realmente começaram a investir, começaram a surgir no mercado profissionais de compliance, né? O mercado jurídico, inclusive, se abriu para esses profissionais de compliance. Aliás, Maria Cecília é um exemplo. Ela, em um determinado momento, a carreira dela acabou indo para a área de compliance. Isso aconteceu na advocacia. Os advogados começaram a ter também a visão do que acontecia com os programas anticorrupção em outros países, né? Estados Unidos, que já tinha um mercado bem desenvolvido, Inglaterra, que veio com uma normativa nova do UK Bribery Act, e o Brasil começou, então, com essa avalanche. E aí, nesse cenário, porque a gente não pode ser tão específico assim pelo nosso tempo, surge a Lei de Licitações. E o que é que a lei traz em relação à integridade? Bom, gente, primeiro, programas de integridade, se eu pudesse resumir para a gente que viveu isso, né, em matéria de licitações e contratos, nada mais é do que a empresa estar preparada para o que pode acontecer. A corrupção, ela pode acontecer, ela não é desejada por ninguém, mas ela pode acontecer. O que é importante? É que a empresa tenha um mecanismo que detecte, é que a empresa tenha mecanismos que previnam, e que a empresa tenha mecanismos que reprimam essas práticas, e que ela consiga, de alguma forma, ela consiga agir quando isso acontece, e que ela possa ir às autoridades, que ela possa fazer uma investigação, ela possa ter um produto em que ela consiga realmente atuar e mostrar que ela não tem uma prática de corrupção e que ela tem uma preocupação em coibir esse tipo de prática. Dito isso, como é que a Lei de Licitações vem nesse cenário? Bom, a Lei de Licitações, ela trata da integridade de forma expressa, e ela é importante, sim, como marco. Eu vejo, pelo menos, eu tento sempre olhar a legislação pelo lado do que a gente está realmente mudando na sociedade. Ela tem um monte de falha, né? Ela poderia ser muito melhor, sempre.
mas ela também tem questões muito interessantes em relação à questão da integridade. Quando a gente vai na lei, a gente percebe, a primeira coisa que chama atenção positiva na lei é que ela, de fato, contém dispositivos que estimulam a adoção desses mecanismos. Então, se lá em 2013, quando se publicou a lei, e aí eu lhe digo até mais, 2014, quando ela passou a vigorar, as empresas foram correndo para esses programas, tentar implementar esses programas, né? Com a lei de licitações, e a gente sabe que são muitas empresas que contratam com o poder público, não são somente as grandes empresas que contratam com o poder público, a gente percebe que os programas de integridade, eles começam a fazer parte da vida dessas empresas, não só das grandes, que já estavam preocupadas, né? E aí, realmente, as operações preocuparam as empresas e elas começaram a atuar para evitar grandes problemas em relação a isso, mas também as empresas menores. E quanto mais se fala de integridade, quanto mais se vive a integridade, quanto mais os diplomas legais trazem essa prática como algo legalmente regulado, mais isso se torna realidade no Brasil, porque o nosso sistema é esse. O Brasil é um país legalista, nós não estamos no common law, em que você acaba criando, as pessoas acabam fazendo, quando está na lei, as pessoas aí sim, você acaba criando uma cultura de conformidade a partir da lei. O Brasil funciona muito dessa forma, né? Aquela história do cinto de segurança. Se você não transforma a obrigatoriedade do cinto de segurança em lei e multa, né, o proprietário do veículo, a pessoa não usa o cinto de segurança. Então, a gente cria a cultura a partir do momento que você coloca na lei. O que se critica em relação ao primeiro dispositivo que eu queria chamar aqui a atenção de vocês? A lei, ela fala o seguinte, bom, nos contratos de grande vulto, que são aqueles que superam 200 milhões de reais, a existência de um programa de integridade passa a ser obrigatória. Aí você fala, poxa, mas então se eu tiver um contrato de 199 milhões, não é obrigatória a adoção? Não. O edital pode, sim, determinar que aquela contratação e aquela empresa que vencer a licitação tenha o programa de integridade, só que vai dar um prazo de 6 meses a partir da contratação para que ele seja implementado. Então, existe aqui uma preocupação do legislador, e para mim isso está presente no texto da lei, em que haja um estímulo à adoção de mecanismos de integridade que, no final do dia, são bons para todos. Né? A integridade, ela funciona bem quando ela... a área de compliance de uma empresa, ela funciona bem quando a gente nem sente que ela existe, porque ela funciona tão bem, tão bem, tão bem, que as pessoas já estão tão acostumadas com aquilo ali, que passa a ser dia a dia da empresa. Né? E assim deve ser mesmo. No começo é difícil, depois a gente começa a se acostumar, e depois aquilo ali passa a ser o ordinário. Aí você fala assim, mas, Joana, um contrato de 200 milhões num país tão pobre como o Brasil, só a União Federal vai ter esses contratos, ou somente estados ricos, ou vão ser, mesmo nos estados ricos, vão ser poucos contratos, porque, afinal de contas, você tem muitos contratos de valores menores que ainda são relevantes. Concordo. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que ter em mente que a lei 14.133 é uma norma geral em matéria de licitação e contrato, assim como era a lei 8.666 de 93, que continua em vigor por dois anos, nessa transição que nós temos aqui. Bom, se é assim, significa que estados e municípios vão ter suas legislações também, e elas vão fixar o que é contrato de grande vulto. Porque, obviamente, que se eu falar aqui de um município pequeno no interior de São Paulo, você não vai ter nenhum contrato de 200 milhões de reais, possivelmente, no município desse. A maior obra de um município desse vai custar 50 milhões de reais. Se for realmente ainda um município grande, ou vai custar 10 milhões de reais a obra relevante. Portanto, esse município vai ter que editar a sua lei específica de licitações e contratos, fixando o que é contrato de grande vulto. E, eventualmente, você vai ter municípios bem pequenos, cujos contratos de grande vulto sejam muito pequenos, ou sejam muito pequenos comparados a 200 milhões, né? Sejam contratos de 5 milhões. E aí a gente vai ter também uma outra questão, que é uma questão de cultura. Poxa, e nesses municípios, como é que vai ser para você implantar numa microempresa, numa pequena empresa do município do interior,
da Bahia ou de Pernambuco, né? Bahia de onde eu vim, interior de Pernambuco, interior do Amazonas, um programa de integridade, se ele passar a ser obrigatório. Nós vamos ter, sim, um estímulo à adoção de mecanismos de integridade para micro, pequenas empresas e empresas médias, empresas menores. Né? Quando a gente fala de 200 milhões, nós estamos falando de grandes empresas. Quando a gente fala de um município que coloca que contrato de grande vulto para aquele município é um contrato de 5 milhões de reais, significa que aquela empresa que contratar 5 milhões de reais naquele município pequeno vai ter que ter um programa de integridade. Então, isso vai ter que acontecer. A lei poderia ter já definido quais são as normas gerais em matéria de licitação, aonde é que ela é norma geral em matéria de licitação e o que não é considerado norma geral, poderia. Já era uma crítica que a 8666 tinha, é uma crítica que a 1433 continua tendo. Ela, de novo, ela foi genérica, ela foi geral, e aí os municípios e estados vão ter que regular as suas situações específicas. Além disso, o que é mais que a lei 1433 traz em matéria de integridade? Além da obrigatoriedade para os contratos de grande vulto, que são aqueles de superior a 200 milhões de reais, ela também traz o seguinte, ela diz que, havendo uma situação de empate de propostas, ela é considerada como, a existência de um programa de integridade é considerado como critério de desempate. Então, é importante também, é um mecanismo isso de adoção de um programa de integridade pelas empresas. Ora, se apresentar uma proposta, tiver ela empatada com outra pessoa, e eu tiver o programa e aquela outra empresa não tiver, a minha proposta é vencedora, eu quero ter o programa, né? Eu quero ter o programa. Além disso, na parte das sanções da Lei 1433, ela traz expressamente que a dosimetria da lei vai considerar sempre não só a implantação, como também o aperfeiçoamento do programa de integridade, segundo as normas que são correntes dos órgãos de controle. Então, eu tenho que ter um programa de integridade vivo. A Lei 1433 traz isso. Não basta eu ter o programa no papel, eu tenho que ter um programa vivo, porque na hora que eu eventualmente sofrer uma sanção aplicada no contrato administrativo, a autoridade pública vai observar se aquele meu programa de conformidade que eu tenho, e que é ótimo que eu tenha, ele está vivo, se ele está se mantendo ativo e atualizado conforme as orientações dos órgãos de controle vão saindo. A mesma coisa acontece na hora da reabilitação do licitante. Então, imagine que o licitante foi contratado pela administração pública, sofreu uma sanção administrativa e foi proibido de ser contratado. Bom, o que a Lei 1433 traz? Ela fala o seguinte, olha, na hora de você pleitear a sua reabilitação perante aquela própria autoridade que aplicou a penalidade sobre você, o aperfeiçoamento do seu programa de integridade ou a implantação dele vai ser tida como condição de reabilitação. Então, eu diria para vocês aqui, nessa breve síntese, para que a gente tenha uma ideia da importância da 1433 em relação à integridade, que ele, muito embora faça essa ressalva, vamos chamar assim, ou essa categorização ali do contrato de grande vulto, ela traz também, no meu modo de ver, um estímulo à adoção de mecanismos de integridade. Isso é uma cultura que está se formando no país. É uma cultura, às vezes, parece um pouco assodada, porque vem top-down, porque chega a lei e todo mundo corre atrás, mas é uma cultura que vem sendo construída. A gente percebe que as empresas que lá atrás adotaram programas de integridade ali em 2014, quando entrou em vigor a 12846, hoje tem programas muito mais robustos, né? A gente está falando que já está há 7 anos daquela época que todo mundo saiu correndo. Hoje os programas são mais robustos, a gente vê que hoje você tem compliance officers responsáveis, né, por manter esses programas ativos, então a 1433 demonstrou isso. Lembrando que a 1433 é produto de 25 anos de debate legislativo. E nesses 25 anos, talvez nos últimos 7, 8 anos, é que surgiu a discussão sobre integridade ali perante os órgãos do legislativo. Então, acho que é isso como
como panorama que eu queria deixar aqui para vocês, até para deixar a palavra e o debate aqui aberto, para que a gente consiga discutir. Obrigada. Cissa está sem áudio. Oh, tempos. 1 ano e meio fazendo reuniões por vídeo e a gente ainda continua. Enfim, vamos lá. Obrigada, Joana, e eu vou passar a palavra agora para o professor Gustavo Húngaro. Ele é advogado, consultor em compliance e transparência, vice-presidente da Comissão Científica do CONASSE, membro da Comissão de Direitos Humanos da USP, professor de Direito Público, bacharel, mestre e doutor em Direito pela USP, foi controlador-geral do município de São Paulo, corregedor-geral e ouvidor-geral do Estado de São Paulo. Obrigada, Gustavo, por ter aceito o nosso convite e, enfim, fica aí a palavra agora para você expor aí o tema e estamos ansiosos por ouvir aí as suas palavras. Muito obrigado, Maria Cecília. É uma alegria estar em mais um evento da nossa Ordem dos Advogados do Brasil, pela sua secção de São Paulo. Quero cumprimentar a doutora Joana Batista, nos brindou aqui com uma excelente apresentação panorâmica, muito bem situada, da nova lei de licitações e o impacto e o impulso da nova lei para o compliance, para a cultura da integridade. Quero agradecer as palavras iniciais também da doutora Rose Vuolo, e depois terei a satisfação de ouvir o doutor Eduardo Stein aqui conosco, assim como quero cumprimentar também todos que estão participando da Comissão de Compliance da OAB e desse evento que trata de um assunto importantíssimo, que é do interesse de todos. Todos nós sabemos que os problemas, quando um processo licitatório não acontece da forma esperada, ele é suportado por todos nós, né? Nós todos pagamos a conta das fraudes, dos desvios, dos direcionamentos, das aberturas para cartéis se imporem, né, nas contratações públicas. Então, todas essas situações indesejadas, indevidas que aconteçam nos procedimentos licitatórios representam um ônus para toda a sociedade. Por isso a importância dessa temática. E eu vejo com muito bons olhos a nova lei nessa perspectiva de que ela não apenas está fomentando o compliance empresarial, né, e os pontos realçados pela doutora Joana já evidenciam isso, né, como é importante numa licitação poder ter um critério de desempate que prestigie a empresa que esteja fazendo bem essa lição de casa, e também a importância da exigência de compliance para as empresas doravante, né, que sejam contratadas, então, pela administração pública, como uma exigência, né, para aquelas situações de grande vulto, mas já gerando um impulsionamento, né, e abrindo as portas para que, logo mais, essa questão possa ser tanto uma exigência ampla, geral e restrita, como também já não precise mais ser uma exigência, porque poderá ser algo integrado, né, à cultura empresarial, que faça parte dessa dinâmica, pela percepção de que compliance, integridade, transparência, controle interno, funcionamento adequado das instituições é um valor caro a todas as pessoas, né, que robustece uma sociedade democrática, que favorece o jogo adequado do capitalismo, que se pauta por competição, por valorização da eficiência, né, dos melhores resultados. Então, é uma dinâmica favorável a todos, né? Então, quem ainda tem a visão do passado, de olhar com um certo medo ou receio para o compliance, achando que é algo que vai representar gasto, que é um problema, né? Não está percebendo que, na verdade, problema é não ter o compliance, né? A empresa que não faz essa lição de casa, ela fica vulnerável a ser destroçada a qualquer momento, né? A sociedade não aceita mais as práticas que por muito tempo ficaram fora, né, do crivo geral, não eram percebidas, ou quem percebia tentava ignorá-las, ou alguns viam como parte da regra prática, né, de um jogo que se mostrou muito sujo e que hoje não pode continuar da forma como
como se deu em alguns âmbitos, né? Então, é preciso essa renovação, esse virar de página, essa nova cultura que valorize a integridade e que né, permita, então, de fato, esse avanço. Então, eu quero realçar esse aspecto, né, a partir dos pontos bem sublinhados pela doutora Joana, mas realçar também uma outra face muito importante dessa moeda valiosa da integridade, que é a face do poder público, né? A lei, basta fazer uma rápida leitura, né, do seu texto como um todo, e é um texto caudaloso, por isso também algumas críticas, né, daqueles estudiosos, pesquisadores, professores, advogados, enfim, operadores do direito, que acham que a legislação deve ser minimalista, então se incomodam, né, com uma lei que tem quase 200 dispositivos. Mas, do ponto de vista prático da gestão pública e da relação com a administração pública, é uma situação que facilita, né? Quanto maior o detalhamento da legislação, quem tem que implementá-la, quem tem que tomar as providências, quem tem que conduzir os processos na prática, pode ter a sua tarefa simplificada por não lidar com lacunas, pela redução da insegurança jurídica, né? Então, eu detecto nessa nova lei de licitações, a Lei 14.133, de 2021, também essa busca, né, por uma maior segurança jurídica e pela aplicação de boas práticas que vinham sendo até então recomendações dos órgãos de controle, né, tanto dos tribunais de contas como das controladorias, e que agora são disposições que estão plasmadas no texto normativo que já está em vigor, né? Então, essa é uma conquista, né, para todos nós. Nós temos hoje uma lei que, então, se volta à administração pública e estabelece critérios para evitar conflitos de interesses em relação a quem vai conduzir as licitações. Há uma valorização do papel da assessoria jurídica em relação a esses procedimentos, do papel do controle interno, né? E há critérios, parâmetros objetivos estabelecidos pela lei para buscar essa garantia mais efetiva da integridade, da probidade na prática administrativa. Então, eu considero isso um avanço importante. A lei tem um capítulo específico sobre controle das contratações, né? E nesse capítulo, o que eu vinha acompanhando numa iniciativa do CONASSE com o Banco Mundial, nós temos acompanhado, amanhã mesmo haverá mais uma reunião nossa com países da União Europeia e da Ásia Central, para discutir controle interno numa visão focada principalmente no papel da auditoria interna, né? E nesse âmbito, falar em 3 linhas de defesa era algo assim absolutamente comum e já enraizado, né, na prática da União Europeia. E nós estávamos, pela articulação das controladorias, né, que se reúnem no CONASSE, também buscando enraizar essas boas práticas aqui no Brasil. E nós conseguimos, né, que isso agora esteja expresso na lei de licitações, deixando de forma muito clara que todos os processos administrativos, todas as contratações, as situações relevantes da administração pública, elas precisam ter pelo menos essas 3 linhas de defesa zelando pela sua regularidade, né, pelo atendimento do interesse público, pela adoção dos procedimentos devidos. A primeira linha de defesa, o próprio gestor; a segunda, né, o controle interno do órgão responsável por aquela providência e o seu assessoramento jurídico; e a terceira linha de defesa, o órgão central de controle interno, que na prática brasileira é a controladoria, né, à luz da CGU em âmbito federal, as controladorias gerais dos estados e também das capitais, nos municípios, já tem sido uma prática positiva, né, de organização do controle interno no formato de controladorias. E o lançamento também, a valorização e a tentativa de centralização das compras com plataformas eletrônicas concentradas, né? Então, acho que isto também é um desafio, né? Usar a tecnologia para deixar todas essas situações licitatórias e os consequentes contratos expostos, né, numa plataforma
integrada, de fácil acesso, de comparação de preços, né? Onde isso já acontece, o ganho para o erário, para o interesse público, né? Para usar bem os recursos escassos da administração é muito sensível, né? Quando eu estive na Corregedoria Geral do Estado, nós tínhamos uma equipe que monitorava os contratos de serviços terceirizados do Estado de São Paulo, que já estavam numa plataforma única, integrada, que permitia essa comparação de todos os preços. Eram milhares de contratos, né, os de serviços terceirizados de um grande Estado da Federação. E essa experiência mostra o acerto da legislação ao preconizar essa solução, usar a tecnologia a serviço da transparência e do efetivo monitoramento dos processos relevantes da administração pública. Então, essa é uma estratégia acertada também, né, que a lei... Eu já ouvi algumas críticas, isso é uma quimera, né, é algo que dificilmente a administração vai conseguir. Eu não acho. Eu acho que a administração, se houver cobrança da sociedade, e hoje nós temos essa vontade da sociedade já plasmada num texto normativo que já está em vigor, né? Já temos um instrumento para que isso não dependa mais da vontade desse ou daquele gestor público, administrador, governante ou dirigente político, né? Já é uma necessidade que isso aconteça para o real cumprimento da lei. Então, acho que esses são pontos muito positivos, né, que a lei impulsiona, como a Maria Cecília mencionou no início, dentro de uma tendência que já estava acontecendo de forma esparsa, né? Nós já tínhamos no Brasil estados e municípios aprovando leis, exigindo ou valorizando, né, dos contratados da administração pública a agenda do compliance. Então, essa tendência agora, ela se consolida, né, com uma lei federal de alcance nacional da maior importância, que é a Lei de Licitações e Contratos, né? E como a Joana mencionou, então este efeito impulsionador para o setor privado, eu acredito que nós teremos uma nova onda positiva de conscientização, de adoção de providências, né, das empresas que têm essa relação intensa com a administração pública e que agora deverão tomar medidas não mais onerosas para a sua dinâmica econômica, mas sim mais adequadas à necessidade de termos, né, competições efetivas, né, participação em certames que sejam limpos, claros, objetivos, né, com regras que não direcionem, que não conduzam, que não favoreçam, que não privilegiem, que não persigam, né? Então, acho que esse é o espírito que está muito bem acentuado em diversos dispositivos da nova legislação em vigor e que, para ter também a sua plenitude, depende dessa adequação do poder público, né? E quanto a isso, eu quero, mas é claro, como foi mencionado também na referência inicial, né, da doutora Rose, existem críticas e sempre é possível aperfeiçoar as normas, né? Hoje mesmo eu vi nos jornais um movimento, né, de veículos de comunicação cobrando do Congresso Nacional a derrubada de vetos que foram apostos pelo presidente da República, limitando a transparência que a lei buscava. Então, mais uma ação, infelizmente, né, eu escrevi um artigo sobre pandemia do descontrole, né, e tentativas de gerar retrocessos na transparência pública durante esse período pandêmico. E aqui temos mais uma, né? O Poder Legislativo aprovou a obrigatoriedade de publicação de editais em veículos de ampla comunicação como um instrumento de ampliação da transparência pública, e isso foi, infelizmente, vetado, né? Então, no capítulo de transparência da nova lei de licitações, houve vetos numa desproporção em relação ao que se percebe nas demais partes, né, dessa lei. Então, esse é um ponto crítico relevante, né? Me parece que, se houver a derrubada desses vetos, será um ganho para a sociedade, né, para termos mais transparência, assim como nessa agenda da transparência e do compliance, eu quero deixar aqui, estamos num evento da OAB de São Paulo, fica aqui uma sugestão para a OAB nacional,
impulsionar providências para que a plena transparência se dê também no campo das estatais federais. Né? Nas estatais de estados e municípios, há um entendimento e já uma prática, por exemplo, aqui em São Paulo, a plena transparência contratual e salarial da Sabesp, do metrô, das grandes companhias controladas pelo poder público. No âmbito federal, não. Né? As estatais federais, Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, não publicam os seus salários nem os seus contratos na íntegra. Então, há um déficit de transparência importante que, para a agenda de compliance, é algo essencial, né, que seja superado. Então, eu quero deixar aqui, ao final dessa minha rápida manifestação, essa sugestão para a OAB Nacional. Né? Eu tenho falado nas oportunidades que me dão sobre esse ponto que eu acho muito importante. Né? Não há como nós falarmos de compliance efetivo em companhia pública sem transparência para valer. E transparência para valer sem contratos publicados na íntegra e transparência salarial não é possível. Né? Essa é uma regra geral da administração pública que é cumprida pelos tribunais, por todas as instituições. Não há porquê, né, essas entidades da administração indireta ficarem fora dela. Assim como a minha última sugestão para a nossa combativa e tradicional OAB de São Paulo é fazer também gestões e, de repente, até impulsionar um movimento pela criação da Controladoria Geral do Estado de São Paulo. Essa é uma deficiência do controle interno do nosso Estado. Praticamente, acho só São Paulo e a Bahia, que ainda não criaram Controladoria Geral do Estado, né? Todos os demais entes federativos já avançaram nesse sentido. Então, a plena efetividade da lei de licitações passa também por esse aperfeiçoamento da administração pública para acompanhar os processos adequadamente, para ter canais de denúncia que funcionem, para desempenhar, inclusive, o papel de terceira linha de defesa. Né? Se não há no Estado um órgão central de controle interno que desempenhe as 4 macrofunções, ou seja, a função de auditoria, a função de ouvidoria, a função correcional e a função de prevenção de irregularidades e de promoção da transparência, como será desempenhada essa terceira linha de defesa? Somente pelo Tribunal de Contas, mas e o controle interno? Fica capenga. Então, é preciso que seja criada a Controladoria Geral do Estado de São Paulo, inclusive para que a Lei de Licitações e Contratos Administrativos tenha plenas condições de ser fiscalizada, impulsionada, monitorada e aplicada no maior estado da federação. Então, eu quero deixar aqui, doutora Rose, essa sugestão para ser compartilhada, né, com a Paula Lippe e os demais colegas da Comissão de Compliance, porque eu acho que é uma bandeira que vale a pena, que faz com que o compliance tenha a plenitude que merece ter e para que a avaliação dos programas de compliance, tanto com base na Lei 12.846, como com base na Lei 14.133, eles têm na controladoria o seu órgão de especialização para realizar essa avaliação nas diversas situações em que isso se mostre possível, né, e necessário, como também para as tarefas, então, da própria administração que aconteçam adequadamente. Então, muito obrigado e parabéns por essa iniciativa do evento. Agradeço os comentários, agradeço, vamos levar isso para a nossa diretoria executiva. Vamos primeiro estudar um pouquinho o assunto interno, fazer uma proposta, inclusive, se o senhor puder passar uma proposta, uma coisa mais elaborada para a gente, nos ajuda a fazer o encaminhamento para a nossa diretoria executiva. Obrigada. Obrigada, professor Gustavo. As sugestões realmente são muito boas. Eu gosto muito da questão tecnológica que você abordou, que é a questão de você ter um controle ali, um monitoramento dos editais e dos projetos. Com isso, você realmente evita fraudes e evita uma série de intercorrências que a gente vê ao longo que a gente via, né, vamos dizer assim, ao longo de um processo de licitação. Então, as sugestões eu anotei todas aqui, a Rose certamente vai dar o encaminhamento necessário, mas muito obrigada mesmo pelos seus comentários. E para a gente, enfim, não vou falar concluir, porque o pessoal fique à vontade para fazer perguntas aí, a gente ainda tem um tempo.
mas eu vou passar a palavra agora para o Eduardo Steino. O Eduardo é formado em Engenharia Eletrônica e Telecomunicações pela PUC-MG e com MBA em Gestão de Finanças, Auditoria e Controladoria. Ele possui mais de 14 anos de experiência nas áreas de compliance, risco, auditoria interna e governança corporativa. Ele tem passagens por empresas como RM Sistemas, Telemig, Celular e Deloitte, e é diretor de compliance e auditoria interna do Grupo Andrade Gutierrez desde 2011. Ele atua no grupo desde 2011 e atualmente ele é o diretor de compliance e auditoria interna do Grupo Andrade Gutierrez. Por 3 anos consecutivos, ele foi reconhecido pela LEC como um dos profissionais mais admirados do Brasil em compliance. Em 2020, foi considerado o 6º profissional mais admirado pelo Anuário Análise. É professor em cursos de MBA, é membro do Conselho Deliberativo do IBRIC, que é o Instituto Brasileiro de Autorregulação na Infraestrutura, que eu tive o privilégio de participar aí da criação do Instituto, e que bom que as coisas estão andando bem, e do Comitê de Ética do Sinicom, que é o sindicato que rege aí a indústria de construção civil pesada. Eduardo, a gente queria ouvir um pouquinho. A gente sabe que a empresa na qual você trabalha não tem participado de licitações públicas recentemente, mas a gente sabe que a Andrade tem um programa brilhante na área de compliance. E se você puder falar um pouco assim do programa, do que são as regras principais, ouvir até o que o professor Gustavo colocou agora, dos controles, da preocupação que existe em relação a esse tema pelos órgãos públicos, mas talvez também pelas relações no âmbito privado, porque as exigências que a gente tem visto hoje no mercado cada vez são também mais altas. Então, fique à vontade para comentar e para contribuir aí com a tua experiência no setor. Legal, Maricília, obrigado. Eu agradeço super aí você o convite, né? Receber um forasteiro aqui na UAB, né? Um Reles engenheiro que cuida e que desenvolve aí os programas de compliance da empresa, um privilégio, uma honra aqui. Então, agradeço você e a Rose aí pelo convite. Queria também parabenizar o Dr. Gustavo e a doutora Joana, né? Pelas palavras iniciais, concordo com tudo que disseram. E separei aqui 2 grandes, talvez 3 grandes assuntos para poder privilegiar depois o debate. Primeiro, falar um pouco das minhas impressões, né, sobre a lei e o papel do compliance na nova lei. Como você bem disse, Maria Cecília Andrade, ela por uma definição interna, né, ela tem focado em clientes privados. Não significa dizer que não podemos trabalhar com o público, mas estamos preferindo trabalhar na infraestrutura de clientes privados nesse momento, né? Mas, obviamente, estamos atentos ao que está acontecendo no Brasil, né? E eu trouxe aqui 2 pontos que classifiquei como pontos positivos e 2 pontos que classifiquei como pontos de atenção, e quase como tudo na vida, tem coisas boas e ruins, né? Os pontos que coloquei como atenção... Bom, primeiro falar dos pontos positivos, né? Eu sempre brinco que as empresas têm 3 grandes motivos para implementar programas de compliance. E agora, depois de 14 anos trabalhando com isso, vou ter que incluir um 4º motivo. Os 3 grandes motivos começavam com C de compliance, que era a comodidade, né? Quer dizer, tá bom, tá todo mundo fazendo, eu também vou fazer. O segundo é o constrangimento, e a Operação Lava Jato trouxe um pouco disso, né? Quer dizer, as empresas acabaram reagindo de maneira muito intensa. E o terceiro e o mais bonito de todos, que é a convicção, né? Quer dizer, é fazer porque a gente de fato acredita que aquilo ali faz parte de um Brasil melhor. A Andrade, ela começou esse movimento com convicção. A gente começa o nosso programa de integridade em 2013, e, obviamente, vivemos períodos de constrangimento, né, por força da Operação Lava Jato, e hoje somos uma companhia muito mais forte do que éramos antes. E por isso que brinco que vamos ter que incluir um quarto ponto, né, e que é justamente por ter sido imposto, ou seja, a nova lei ela está trazendo um mecanismo que a companhia que fizer um acordo com uma grande, um contrato, né, de grande vulto precisará
precisará implementar. De certa maneira, vejo isso com bons olhos, porque vai acabar contribuindo com um Brasil melhor, que, na verdade, as empresas querem ganhar as concorrências públicas ou privadas na sua técnica, né? Na capacidade de fornecer o melhor preço, a melhor engenharia, no nosso caso. Então, eu vejo com bons olhos. Um ponto negativo atrelado a isso, e que esse me preocupa bastante, que tem a ver com a razão pelo qual a companhia vai implementar um programa de compliance, né? Eu tenho muito medo dos programas de compliance virarem commodities, virarem assuntos que têm pouca abrangência e somente serem colocados nas organizações porque disseram que é importante que tenha, né? Não vejo com bons olhos a banalização de um programa de integridade. Vários colegas aqui rodam programas de compliance nas empresas de vocês e sabemos que para ter um programa eficaz e eficiente, gasta-se muito fosfato, né? Tem que investir dinheiro, tem que investir gente, tem que investir tempo. Então, não gostaria de ver que a lei contribuísse para programas de compliance de fachada, né? Quer dizer, uma pessoa fala assim, eu até tenho, né? E quando você vai ver, é tudo copiado da internet. Eu acho que isso vai criar um desserviço para o Brasil, né? Então, espero que o legislador e os órgãos sejam capazes de perceber o que é um programa de compliance de fato, né? Um programa de compliance muito arrumadinho e de algo que foi absolutamente feito para cumprir tabela. E outros dois pontos que trago, um positivo e outro negativo, é que parece que o legislador também percebeu a importância do assunto, porque colocou, inclusive, como critério de desempate, né? Ou seja, quem tiver um programa de integridade no âmbito lá das regras de empate da licitação pode, inclusive, ganhar aquele contrato por força de ter um compliance efetivo. Algo que me preocupa é parecer também que são só para grandes, né? Quando a gente pega compliance, até muito pouco tempo no Brasil, se a gente perguntasse o que era compliance, boa parte das pessoas não sabia se era com C ou com 2 S, né? Essa era a grande realidade brasileira até muito pouco tempo atrás. A Lava Jato foi um grande impulsionador disso, né? E eu vejo os nossos fornecedores, né? A gente faz obras aí para vários clientes e quando a gente pergunta para eles o que é compliance, a gente tem a convicção, porque treinamos os fornecedores, de que boa parte não sabe o que é, né? Então, a gente quer fazer com que isso chegue nas pontas, né? Chegue para as empresas que estão operando em qualquer vulto. A lei hoje ela também deveria ter um critério de corte, né? Talvez não dá para abraçar todo mundo, mas eu ficaria contente de ver uma lei que tem valores menores, né? Ao mesmo tempo, eu acho que esse assunto de compliance no Brasil, ele precisava e precisa de algum empurrão mesmo, né? Quando a gente olha para as companhias fazendo os grandes esforços, né? A Andrade tem feito um esforço super estruturado nessa área, né? Desde 2013, quando a gente começou, e eu acho que a lei vai ajudar as empresas a fazerem esse esforço de novo, sem muita convicção, mas sim porque querem fazer. Torço para que as pessoas já comecem a fazer, já comecem a implementar seus programas de compliance por convicção mesmo, né? Não só daqui a X meses, porque o fiscal, o legislador vai lá conferir. Com relação aos... Então, essas eram as minhas reflexões com relação à lei. Com relação aos desafios atuais, né, eu acho que a gente percebe hoje um compliance mais 2.0 no Brasil. Eu acho que no início o compliance estava muito ligado à lei anticorrupção e ligado a só o ABC, né, só o anti-bribery. E eu acho que esse assunto está cada vez maior, né, e graças a Deus, porque a palavra compliance ela vem do verbo to comply, né, quer dizer, que é o estar em cumprimento a. Então, eu tenho percebido que as organizações têm se preocupado em transcender o compliance para outras áreas, né? O compliance ambiental, o compliance trabalhista, o compliance regulatório, e não ficar só ali naquele quadradinho do anticorrupção. Em contrapartida, vejo também um compliance muito pouco informatizado, assim. Isso é uma coisa que eu tenho provocado demais os meus pares, né? É que eu acho que a gente está muito naquela linha de formulário para cá, formulário para acolá, e a gente tem muita chance de fazer grandes investimentos em inteligência artificial. Então, eu acho que cada vez mais as áreas de compliance vão ter o papel de
ir a fundo em quase tudo. Como? Né? Com tecnologia. Então, acho que isso a gente ainda engatinha. Espero que esse novo modelo aí do Brasil sirva justamente para a gente colocar isso mais forte nas organizações. Um outro bullet que eu anotei aqui, e eu percebi isso claramente desde 2015, né, quando a companhia foi envolvida na Operação Lava Jato, era que, principalmente, os stakeholders que não tinham programas de compliance que queriam bloquear a empresa de trabalhar para eles, né? O que era esse fenômeno lá atrás? Um fenômeno interessantíssimo, assim, é melhor ao dizer não do que entender e medir o risco, né? Nós vivemos isso e, graças a Deus, depois de muito trabalho, esse assunto foi completamente equalizado. Então, a gente percebia que a turma dos nossos clientes antigos, né, às vezes contratavam um escritório de advocacia, e o escritório de advocacia dizia que nós fomos envolvidos na Lava Jato, né? Quer dizer, só faltava falar o contrário, né? Quer dizer, não fomos, né? Fizemos as leniências e é isso mesmo que aconteceu. Então, eu estou muito contente com esse novo momento do compliance no Brasil, porque percebo claramente que as pessoas estão começando a entender mais, por exemplo, o Instituto do Acordo de Leniência, né? Que antigamente era um instituto completamente desconhecido, e, ao mesmo tempo, acreditando mais nas revoluções empresariais que as organizações têm feito, né? Eu posso falar pela minha, mas tenho certeza que outras grandes organizações que foram envolvidas em operações e escândalos fizeram o seu respectivo dever de casa. E, ao mesmo tempo, quem não fez o dever de casa, ou quem não foi envolvido aí em nenhum ato de corrupção, na minha opinião, traz muito mais risco que quem foi, né? Olha que coisa mais incrível, quer dizer, quem foi envolvido em operações como fomos, né, a gente tem monitor de compliance aqui, quer dizer, a gente tem uma série de certificações a cumprir, né? Nós temos aqui reporte à CGU, que é o nosso monitor, que faz um trabalho espetacular, temos a ISO 37001, vivemos o dilema de fazer uma modificação empresarial profunda, né? E quem não viveu isso tudo, né? E aí a pessoa faz uma due diligence e fala, não, é melhor ir com o vizinho, porque o vizinho não fez nada de errado. E eu acho que esse assunto nós superamos, graças a Deus. Então, espero que daqui para frente nós estejamos cada vez mais competentes em compliance, eu acho que essa é a palavra, profundos e competentes, né? E principalmente sabendo medir riscos. O que eu percebi, principalmente lá em 2015, 2016, era que a turma estava doida para correr riscos, principalmente quando não tinha risco nenhum envolvido, né? Era um negócio que atrasava o Brasil, né? Era um negócio que não levou ninguém a nada. Parecia que a empresa era um ser que tinha que morrer, quando, na verdade, em países que estão muito mais à frente da gente, é exatamente o contrário, né? Quer dizer, a leniência preserva a organização para que a organização seja capaz de devolver o erário, as multas, o que fez de errado. Aqui, o que a gente viu foi, de certa maneira, em algum momento, a morte das organizações ou a tentativa de assassinato das organizações, o que eu, particularmente, acho que não foi legal e acho que a gente já avançou muito nesse tema. Então, para privilegiar o debate, essas eram as minhas considerações iniciais aqui. De novo, agradeço muito à OAB, muito honrado de estar aqui. Obrigada, Eduardo. Acho que só para comentar enfim, um ponto que você abordou, que realmente foi um ponto bem difícil, que, enfim, as empresas que atravessaram a Lava Jato, né, por razões, quer sejam legais ou quer sejam pela decisão de mudança de mindset aí, em relação ao tema do compliance, elas hoje têm muito mais proteções do que aquelas que não passaram. Então, o risco é muito mais baixo, mas, enfim, é uma conversa longa, né, e que vai levar, eu acredito que leve ainda algum tempo, mas certamente, com todas as certificações, os monitores, né, o que os monitores aceleraram esse processo de implementação de compliance, enfim, eu acho que realmente o modelo ele é muito mais ele traz muito mais ensinamentos do que eventual. Óbvio que tem empresas que não passaram pela Lava Jato que têm sistemas de compliance de excelência, né? A gente não está questionando isso. Mas o inverso também, e essa outra situação também, ela é bastante verdadeira.
Enfim, eu não sei se os nossos participantes têm alguma pergunta aqui no chat, eu não estou vendo. Eu tenho uma, acho que as perguntas de um tema específico aí, que é essa questão, e aí eu não sei se a Joana ou o professor Gustavo pode comentar em relação à nova lei, né, porque ela fala que a Lei 866 e outras ficam em vigor durante 2 anos, né, até a revogação definitiva delas, justamente para ter uma transição. Como o professor Gustavo comentou, são muitas mudanças estruturais aí que está acontecendo, então realmente precisa de um processo de adaptação. E a questão também da regulamentação, né, do ponto de vista empresarial, e também, enfim, se a Joana aí que está acostumada também com os litígios, se essa questão, né, de existência, porque o dispositivo que fala do sistema de integridade, ele depende de regulamentação, e a gente tem esse período de transição de 2 anos aí. E como é que vocês veem? Eu entendo, né, olhando do ponto de vista empresarial, que quanto mais rápido quem participa de licitações, quer federais, municipais, estaduais, elas implementarem seus sistemas de integridade, é muito mais vantajoso. A Joana e o Eduardo comentaram a questão do desempate, inclusive no desempate, aí, na questão de atenuantes na aplicação de punições. Mas como é que fica essa questão aí durante esses 2 anos aí? Não só a integridade, né, mas essa transição toda que vai acontecer e a ausência de regulamentação ainda, né? Vamos lá. Agora você que estava muda. Era eu agora, né? Quase eu ia ficando aqui. Bom, primeiro, eu queria esclarecer um pouquinho essa questão da vigência mesmo, né? Porque a Lei 14.133, ela entrou em vigor no dia 1º de abril de 2021, portanto, a gente tem aí menos de 2 meses, né, de vigência da nova norma, mas não foi instituída uma vacatio legis após essa publicação. O que essa lei trouxe de novidade até? Ela postergou a revogação da Lei 8.666, da Lei 10.520, que é a Lei do Pregão, e dos artigos da RDC, e da RDC, né, que é a Lei 12.462. E o que ela faz é o seguinte, olha, ela posterga a revogação dessas normas que estavam em vigor para 2 anos após a publicação da 14.133, então a gente está falando de 1º de abril de 2023, e durante esses 2 anos vão coexistir no país vários diplomas legais que regulam licitações e contratações públicas. Quem é que vai escolher? Quem é que vai definir, né, qual é o diploma que se aplica? Quem vai definir é a administração pública responsável pela licitação e contratação. Então, o edital vai trazer qual é o diploma legal que está regulando essa licitação. Então, é assim que vai funcionar. Em relação à regulamentação, a gente já viveu isso, enfim, no Brasil, né? Essa questão da norma, que aí a gente tem uma discussão sobre a eficácia das normas legais, se elas de fato produzem efeitos imediatamente, e se elas conseguem de fato, elas têm um conteúdo mínimo para vigorar e obrigar, ou se elas são normas ainda em branco, que dependem que o administrador público ali, o Poder Executivo, ao regulamentar, concretizem determinados comandos. Eu entendo que, em relação à instituição de programas de integridade, por exemplo, a norma ela tem um conteúdo suficiente, porque você tem outros diplomas, aí, diploma regulamentador, por exemplo, da 12846, que ela traz os elementos do que seja um programa de integridade. Então, a gente consegue, com base nos normativos de órgãos de controle, que a própria 14.133 traz, chegar num conteúdo mínimo, né? Logicamente, a gente pode sempre discutir, imaginando uma empresa que não tenha um programa de integridade, queira discutir isso, que não é, enfim, necessário ter o programa, etc. e tal, que ainda não existe a obrigatoriedade, portanto, por exemplo, numa situação de desempate, que aquele desempate não poderia acontecer daquela forma, porque, enfim,
Não acho que na situação de desempate, por exemplo, demandaria grandes interpretações, porque eu acho que a norma é clara em relação a isso. Agora, o ideal é aquela história, é que o Poder Executivo regulamente a norma de forma contemporânea e evite esse tipo de insegurança, né? Então, assim, a comunidade jurídica hoje, ela tem pleiteado que o Poder Executivo regulamente. Nós precisamos ter segurança jurídica. A matéria de licitações públicas é uma matéria séria, e ela envolve não só questões de direito administrativo, como também questões penais, como questões de direito administrativo do servidor público, questões de administração interna e externa, quer dizer, ela é uma norma multifacetada. Então, assim, seria muito importante que a comunidade jurídica, que já está atuando, a OAB também, subscreva essa luta para que seja regulamentada e a gente tenha aí uma segurança maior na aplicação da legislação. Eu concordo Pose mais uma integralmente. missão aí, mas pode falar. Então, eu ia só corroborar o que a doutora Joana já enfatizou, né? Concordo também com essa análise jurídica de que a regulamentação ela é muito importante, mas ela não deve ser vista como um óbice à efetividade da lei que está em vigor, né? Então, eu também acho que existe na prática uma relevância da regulamentação. Nós vimos isso acontecer em relação a 12846, né? Então, alguns entes federativos ainda não regulamentaram a lei de 2013, mas nem por isso a lei anticorrupção não está valendo nesses territórios, né? Nós não podemos vincular a exigibilidade e a aplicação da norma à sua regulamentação, né? Nós precisamos que a lei anticorrupção, a lei da empresa limpa, ela seja efetiva em todo o território nacional, mesmo naqueles estados e naquelas cidades em que ainda não houve a regulamentação. Isso é realidade. Eu não estou fazendo aqui como um apelo retórico. É uma agenda ainda não completada, né? A da regulamentação da lei anticorrupção e mesmo da lei de acesso à informação. Olha que coisa incrível, 2011, né? Outra norma fundamental para a garantia da transparência da administração pública, que ainda não foi regulamentada em todo o país. Mas nós vamos interpretar que, então, não há exigibilidade de parâmetros mínimos de transparência naqueles locais, cidades, estados em que não houve a regulamentação, não teria cabimento, né? Então, entendo que, da mesma forma, em relação a esses parâmetros da nova lei de licitações, né? A falta de regulamentação não deve ser empecilho à sua exigibilidade e plena efetividade. Mas, na prática, faz diferença haver a regulamentação, né? Principalmente do ponto de vista do funcionamento dos entes públicos, né? Muitas vezes há uma certa paralisia, uma inércia se não há regulamentação, né? Os órgãos públicos ficam, então, aguardando, o agente público muitas vezes fica inseguro, né? Acha que tem uma lacuna, que se ele decidir de um jeito ou de outro, ele poderá depois sofrer consequências. Então, a falta da regulamentação, ela é um ponto relevante, e daí a importância de frisarmos isso aqui nesse evento, né? Com várias pessoas participando, que repercute, que sensibiliza e que impulsiona para que essa agenda de regulamentação aconteça, né? No caso das duas normas que eu mencionei, da lei anticorrupção e da lei de acesso à informação, tanto no estado de São Paulo como na cidade de São Paulo, assim que esses novos parâmetros normativos entraram em vigor, eles foram imediatamente regulamentados no estado e na capital, né? Então, precisa acontecer isso em todo o país. Mas nós temos alguns exemplos de outras leis que demandam também regulamentação para que a administração pública se prepare para colocá-las em prática. Por exemplo, vou mencionar uma só, a Lei de Defesa do Usuário do Serviço Público, né? A Lei de Defesa do Usuário do Serviço Público fortalece as ouvidorias públicas e cria comissão de usuários de serviços públicos dentro da administração pública. Olha que importante, né? Nós termos um instrumento da participação, que é algo essencial da nossa Constituição de 1988,
né, o estímulo à democracia participativa, e aí, com atraso de muitos anos, porque já estava previsto no texto da Constituição, no artigo 37, né, num dos seus incisos, a edição da Lei de Defesa do Usuário, ela só veio acontecer agora recentemente e, ainda assim, na regulamentação federal, só foi disciplinada a parte da lei referente às ouvidorias públicas, mas não foi criada a comissão de usuários. Então, a lei prevê. Eu acho que A comissão de usuários, né, seria um instrumento importante para que nas áreas mais do âmbito municipal não se instala, apesar de criada por lei, ela não tem efetividade na prática administrativa. Na cidade de São Paulo, onde a regulamentação da Lei de Defesa do Usuário contemplou na íntegra o estatuto normativo, então foi criada uma comissão de usuários de serviço público, né, para que essa instância pudesse funcionar. Então, é um exemplo para mostrar a importância da regulamentação e que esse ponto deve constar mesmo da agenda da sociedade civil organizada a ser impulsionada também pela nossa OAB. Obrigada, Joana. Obrigada, Gustavo. Dado aqui o adiantado da hora, a gente tem duas perguntas. A primeira eu vou passar para o Eduardo. O Eduardo mencionou a questão da inteligência artificial, da tecnologia. Ele questiona qual tipo de tecnologia você já utiliza na Andrade, tem alguma indicação de livro, filme sobre o tema? E tem uma segunda pergunta aqui, mas eu acho que seria interessante o Eduardo comentar isso, se tem alguma, acho que, enfim, tem alguma tecnologia aí que você possa indicar, ou alguma literatura aí. Legal. Essa história é uma história interessante aqui de rapidamente dividir com os colegas. Quando a gente estava mais avançado no programa de integridade, né, já tinha feito um básico adequado, básico com anal de denúncias, com treinamento, com políticas, né, com due diligence, etc., nós percebemos que a gente precisava ter uma visão e ter certeza que ninguém estava fazendo nenhuma bobagem, né? Quer dizer, ninguém estava cometendo aí, patrocinando nenhum pagamento ilegal, ninguém estava contratando alguém que não ia prestar um serviço, enfim, ninguém estava tipicamente cometendo um ato lesivo, né? E aí a gente estudou bastante esse assunto, fomos ver aí as melhores mecanismos de prevenção internacional, o ENCLA, uma série aí de locais, e a gente criou uma prática dentro do programa de integridade, chama Programa Anticorrupção. O que é isso, né? A partir do momento que alguém imputa um pagamento, um contrato, uma ordem de compra no sistema que a empresa usa, que é o SAP é um sistema alemão dos mais famosos, né? Então, a partir do momento que alguém registra um contrato de compra de serviço, material, bem, ou um pagamento qualquer, etc., a gente criou uma inteligência artificial para que um sistema de auditoria chamado ACL, que é um sistema canadense, ele pega aquele pagamento, né? Então ele olha para aquele pagamento e aí a gente começa a fazer uma centena de críticas por meio da inteligência artificial, né? Então, por isso é que eu brinco que os wrongdoings da Lava Jato nos ajudaram, que nós fomos capazes de programar a inteligência artificial para justamente não acontecer o que aconteceu no passado. Então, vou dar alguns exemplos. Se o pagamento é feito por uma empresa que acabou de ser criada, aquilo ali gera um alerta para a gente avaliar. Se o pagamento é feito por uma empresa que somente presta serviço para Andrade Gutierrez, da mesma forma o sistema pega e a gente olha. Se aquele pagamento ou aquela empresa tem alguma conexão com algum agente público, ou alguma pessoa politicamente exposta, porque a gente comprou base de dados e é alimentado automaticamente todos os meses de pessoas politicamente expostas. Se são de alguns objetos contratuais que foram tipicamente utilizados para atos ilícitos, né? Consultorias, assessorias, escritórios de advocacia. Então, a gente setou
alguns tipos de objetos contratuais e outras regrinhas para que toda vez que houver um pagamento com essa tipificação, a gente vai lá e olha ele, separa e põe uma lupa bastante grande. Então, é o uso de tecnologia. Vocês imaginam, todos os dias a gente processa milhões e milhões de linhas no sistema e é capaz de olhar com muita riqueza de detalhes. Aí sempre vem a pergunta, vocês já viram alguma coisa? Já vimos, sim. Lá em agosto de 2015, a gente identificou um pagamento feito por um CPF direto de um político, assim. E aí o CPF do político não tem homônimo, né? CPF é CPF, é único, é seu e ninguém te toma. E aí a gente ficou entusiasmadíssimo, né? E preocupadíssimo também, com medo de ser algum pagamento ilegal. E aí, quando nós fomos ver, era pagamento de um aluguel de um apartamento que um executivo nosso morava numa cidade do interior, que, por sua vez, esse cara tinha sido prefeito dessa cidade do interior há 20 anos atrás. Então, quer dizer, mostra que a ferramenta é muito robusta, né? Ela não é perfeita, a gente sabe que esse negócio tem as suas limitações, mas mostra também que a gente, hoje em dia, é completamente capaz de pensar um pagamento que tem alguma característica de anticorrupção. Então, a principal dica de literatura é estudar esses manuais do ENCLA, estudar manuais aí de combate à corrupção internacional e, ao mesmo tempo, olhar para a sua empresa, né? O programa anticorrupção do Andrade Gutierrez, ele é espetacular para Andrade Gutierrez, né? Para a sua empresa é uma pena que ele não vale, porque você tem que conhecer os seus riscos, né? Saber onde é que o seu calo dói, compreender o sistema. Por essa razão, eu não posso nem te dar, nem te vender, nem te emprestar ele. Eu preciso que você faça para que ele seja eficaz. Obrigada, Eduardo. A gente está bem um pouco aqui já entrando pelo horário. Tem uma última pergunta, eu acho que tem uma pergunta aqui que a gente pode encerrar, que já foi feita há algum tempo. Não sei se a Joana, o professor Gustavo podem abordar, mas seria, eu vou ler aqui, a do Adriano de Souza, se poderá ser obrigatório que os órgãos de controle interno e externo da administração façam uma análise mínima sobre programas de compliance apresentados pelas licitantes, observando os benefícios que lhes serão consignados pela lei. Com base em que parâmetro? Pergunto, pois as empresas podem se utilizar de programas de fachada para beneficiar-se do critério de desempate, por exemplo. Estão chegando agora muitas perguntas, eu não sei se a gente vai ter tempo para todos. A Rose aí, que é a presidente, decide. Mas a gente pode abordar essa, porque eu acho que é uma pergunta interessante. Ok, se quiser eu falo rapidinho. Eu estou falando aqui um tempão e estava com mudo, desculpa, gente. Acho que a gente pode ir para essa pergunta, né, Cecília? E depois a gente vai para as considerações finais, né? Daí a gente já tem uma... Pode ser? Pode ser assim? Sim, de acordo. Enfim, para a gente cumprir aqui o horário e manter a agenda de todos. Joana, fica à vontade. O que eu acho, tá? Essa coisa do programa de papel, que é um pouco que a pergunta traz, é exceção. Eu não acho que vai acontecer das empresas, eu não espero que as empresas vão criar programas de compliance de papel para, numa situação enfim, para auferir um critério de desempate favorável, tá? Agora, sim, os órgãos de controle interno e os órgãos de controle externo deverão, e a própria Lei 1433, em diversas oportunidades, ela fala, conforme regras a serem, ou regras já estabelecidas dos órgãos de controle. Então, eles devem, sim, já existem normas mínimas que podem ser observadas. A lei de licitações é uma lei séria. Uma empresa que chegue para obter um critério de desempate fraudulento, ela está sujeita a uma série de normas, inclusive penais, entendeu? Não é brincadeira. Hoje em dia, são normas pesadas, né? Então, eu não acho que isso vai acontecer. Os órgãos de controle interno e externo, sim, trarão normativos, inclusive, que, na minha leitura da Lei 1483, vão manter esses programas vivos, né? Vão fazer com que esses programas não sejam somente programas de papel, né? Vão ter treinamentos, vai ter que ter a adesão da alta administração da empresa,
vai ter que ter, enfim, a manutenção das linhas, por exemplo, de ética, e assim sucessivamente, quer dizer, é uma série de elementos que hoje já existem na nossa legislação. Então, essa seria a minha abordagem, Cecília. Eu também acho que a prática dos órgãos de controle já ajuda nesse sentido. A regulamentação da 12846 já fixou parâmetros para essa avaliação acontecer, né? Quem faz essa avaliação, no caso da lei anticorrupção, é a controladoria do ente federativo correspondente, competente. O Eduardo mencionou, né? Não é possível que o programa de compliance seja de fachada. Então, essa prática, né, de fiscalização efetiva pela administração pública terá que levar isso em consideração, e cada vez mais existe clareza em relação a como fazer essa mensuração. A doutora Joana já estava mencionando isso, né? A verificação, não basta tirar da gaveta um conjunto de páginas com um título de código de conduta ou código de ética e dizer que isso é a demonstração de que a empresa tem compliance, né? Nós sabemos que hoje a efetividade do programa de compliance passa por checagens, né, de todo o processo em que a empresa está envolvida para a viabilização do seu negócio, dos seus fornecedores, né, das suas aquisições, das suas contratações, passa pela existência, né, de canal de denúncia, de capacidade de apuração interna, né, de lisura com que pauta na prática os seus procedimentos, com a verificação, né, interna das suas principais fragilidades, vulnerabilidades, com essa dinâmica de realização de análise de risco, que agora também é algo contemplado expressamente pela lei, né, a matriz de risco. Então, esses parâmetros objetivos de mensuração da efetividade de um programa de compliance, eles estão gradativamente ficando mais claros, estão sendo mais compartilhados, mais expostos, e com isso fechando o espaço para quem ousar, né, dizer que tem aquilo que não possui. Concordo com a avaliação da doutora Joana, de que as consequências também elas são hoje mais drásticas, né? A própria Lei 14.133 se dedicou a isso também, né? A especificar e a agravar as punições como crimes, né, contra a administração pública no âmbito de práticas indevidas de licitações e contratos administrativos, né? Então, foram fixados tipos específicos com sanções graves, né, para levar também a essa dissuasão da prática ilícita nesse contexto licitatório e contratual com a administração pública. E vai ajudar nesse processo quanto maior seja a organização e o efetivo funcionamento do controle interno da administração pública, né? Então, isso se liga também com o comentário que eu fiz na oportunidade inicial de me manifestar aqui nesse evento, né, falando do trabalho das controladorias, né? Então, já são as controladorias as responsáveis pela verificação da efetividade do programa de compliance, já são as controladorias que apreciam proposta de acordo de leniência, né? Então, o papel das controladorias públicas é muito relevante nesses novos processos administrativos que têm sido impulsionados pelos avanços normativos mais recentes do direito público brasileiro. Por isso, é fundamental ter uma controladoria estruturada, adequada, organizada, com capacidade de funcionamento e que faça também a lição de casa, ou seja, aplique na administração pública um efetivo programa de compliance, que isso não é ainda obrigatório, não tem lei exigindo, mas é uma boa prática que está se disseminando, né? Felizmente, aqui na nossa cidade de São Paulo, existe um bom compliance municipal. Eu fiquei 2 anos na Controladoria Geral e pude testemunhar e impulsionar isso, né? Nós fizemos o programa de integridade e boas práticas chegar a metade das secretarias e das subprefeituras que, naquele período de 2 anos, então, essas unidades municipais fizeram análise de riscos
compuseram equipes responsáveis por implementar planos de ação focados nessa superação das vulnerabilidades e na melhoria de indicadores mensurados a cada 6 meses em relação a 9 itens relevantes para uma integridade efetiva na administração pública, reduzindo riscos, né, e oportunidades para situações irregulares. Então, essa é uma agenda do compliance que, se é fundamental para as empresas, também o é em relação à administração pública. E tanto maior será o avanço nessa seara, quanto mais bem estruturadas estejam as controladorias como órgãos centrais de controle interno, capazes de desempenhar a tarefa que agora a nova lei estabelece também como a terceira linha de defesa necessária para a garantia desses postulados éticos que devem prevalecer tanto na administração pública como no setor privado. Então, muito obrigado pela participação. Já faço dessa minha fala também as considerações finais. É uma alegria ter estado com todos aqui e parabéns pela iniciativa. Obrigada. Não sei se a Joana ou o Eduardo querem fazer comentários finais. Não, só agradecer a todos mesmo. Acho que o debate foi super bacana. E obrigada, Cecília, Rose, Eduardo, Gustavo, e todos que estão aí participando. Da minha parte também, queria agradecer o convite aí. Espero que a gente tenha contribuído com os nossos colegas que participaram. Fico à disposição de todos aí, se quiserem se aprofundar mais nas práticas aqui de compliance da AG. A gente tem muita alegria em receber a turma para fazer benchmarks, né? Então vai ser prazeroso aí receber todo mundo que quiser. Então, eu queria agradecer mais uma vez o Gustavo, a Joana, o Eduardo, que tenham aceito o convite. Realmente foi muito bacana a conversa, muito esclarecedora, eu acho, né, de uma lei ainda, como o Gustavo colocou, enorme, com mais de 200 dispositivos, não obstante a questão do compliance, ela está em alguns pontos, mas para a gente entender um pouco esse novo racional que vem hoje, né, que está vindo, né, um processo que vem, mas que ele se consolida aqui com a publicação dessa nova lei. E eu espero que a gente tenha ajudado aí, a gente teve uma audiência bastante boa, que todos tenham saído daqui com, enfim, com mais informações, que essa é a importância aqui do trabalho da comissão, né, de divulgar e compartilhar o conhecimento. E, de novo, obrigado a todos, e eu passo a palavra à Rose aí para fazer o fechamento. Bom, mais uma vez eu agradeço a todos, né, a todos e a todas. Agradeço em especial aos nossos palestrantes, o doutor Eduardo, né? A Joana, agora eu vou tudo sem o doutor. Aqui na comissão de compliance nós somos mais informais. Joana, o Gustavo, a Maria Cecília. Queria colocar aqui uma proposta para a Maria Cecília. Essas proposituras, essas iniciativas, acho que poderiam vir ser tratadas lá no grupo de trabalho e vir com uma fundamentação e depois a gente revisar lá na comissão para a gente ter um sucesso maior, né, ter uma coisa estruturada. Eu acho que esse trabalho bem estruturado, eu acho que a gente consegue dar seguimento e fica claro que, assim, nós, assim, pela Ordem dos Advogados, né, de São Paulo, pela OAB, né, Brasil, aí depende muito da nossa diretoria, levar para o conselho, aí tem mais uns passos. Mas eu agradeço demais essas proposituras, esse debate foi muito rico, hoje eu aprendi demais, e que bom que a gente teve essa oportunidade. Espero que todos fiquem bem. Obrigada. Fiquem bem. Maria Cecília, você está sem áudio.